Bem, na aula de hoje vamos falar aí de um problema clássico, que é o problema de corte de estoque. Muito presente em indústrias metalúrgicas, indústrias papeleiras, químicas. Então considera que a empresa tem um item, no caso aqui é uma bobina, que é a matéria-prima, que vai gerar produtos aqui de tamanhos menores através de cortes. Então essa bobina passa numa máquina, a máquina efetua cortes e aqui seriam os produtos da empresa, W1, W2, W3, W4. Aqui estão as facas, sempre tem, né, pode ter um desperdício. Então o objetivo aí da indústria é fazer o planejamento da produção da melhor maneira possível. O objetivo pode ser minimizar o desperdício, que em alguns casos é similar ou equivalente a minimizar a matéria-prima utilizada, entre outros objetivos que a gente vai discutir aqui ao longo da aula, nas próximas aulas. Então eu participo aí de um projeto temático da FAPESP, que um dos pontos, um dos objetivos desse projeto temático, que envolve pesquisadores de várias universidades, e é coordenado pelo professor Reinaldo Borábito, do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar, é justamente o problema de corte de estoque. Bem, então, como eu disse, isso tem aplicações em várias indústrias. Nós temos aí, já visitamos indústrias metalúrgicas que produzem tubos, indústrias papeleiras. Então, aqui estaria a matéria-prima, né, que passa nas máquinas e depois de um processo de corte gera produtos menores. E são máquinas muito interessantes em algumas indústrias. Então aqui a bobina passou, foi efetuados os cortes, né? E aí produz vários tipos de produto aí, dependendo da indústria. Então alguns indústrias metalúrgicas, por exemplo, de tubo, depois do corte, tem outra máquina que faz o tubo em si. São alguns produtos. Também tem aplicação aqui na indústria, que é uma indústria muito importante aqui em São José dos Campos, onde está o nosso campus da Unifesp, que é a Embraer. Então, aqui é um avião Ipanema, que é um avião que tem uma tubulação. Esses tubos são cortados, né? Também um objetivo aqui da indústria é minimizar o desperdício, aproveitar a melhor maneira possível a mão de obra, diminuir a matéria-prima, diminuir os custos, pode ter aproveitamento, né? Dependendo do tamanho, dependendo da indústria. Então, esse programa tem várias variantes, vários condicionantes diferentes, é muito interessante. Então, o problema básico aqui que a gente chama de corte de estoque, considere que a gente tem um número de produtos, M, cada produto tem um comprimento, né, WI, tem uma demanda do item. Então, a gente vai, por exemplo, considerar o planejamento semanal, que é muito comum. Então, tem a demanda semanal, passado lá pelo departamento de vendas, e a largura do objeto, que é a matéria-prima em estoque. Vamos considerar, por enquanto, apenas um tipo de objeto em estoque. Em alguns casos, existem a matéria-prima de tamanhos diferentes. Nós, como hipótese, obviamente, a gente tem que trabalhar com, né, o tamanho da peça é menor que o tamanho da matéria-prima, e vamos considerar que não há limitação de estoque da matéria-prima. Okay? Então, vamos fazer um exemplo aqui para clarear as ideias. Eu vou considerar uma pequena empresa que tem 4 produtos, então N igual a 4, ou itens, né? Vamos considerar aí o tamanho deles 1, vamos considerar, para a gente trabalhar de maneira mais fácil, 2 é igual a 2, W3 é igual a 3, e W4 igual a 4. Vai ficar bem simplesinho. Vamos considerar a demanda 1, a demanda do item 1 igual a 10, a demanda do item 2 igual a 18, estou fazendo aqui arbitrário no exemplo, igual a 12, e a demanda do 4 igual a 20, por exemplo. Tudo bem? Tá. Falta só a gente saber o tamanho da barra, né? Vamos considerar uma barra de tamanho 7, por exemplo. Então estamos nas hipóteses do problema. Tá? Como que a gente vai modelar esse problema?
É, aqui a gente precisa estabelecer podemos estabelecer um parâmetro ou uma variável, que é como vai ser cortado como vai ser o corte dos produtos. Por exemplo, aqui está o produto 1, 2, 3 e 4. Tá, mas podemos colocar, como o produto 1, no nosso exemplo é de tamanho 1, a gente pode colocar 7 produtos 1 aqui. Isso é uma forma de cortar, que é chamado padrão de corte. Ou podemos colocar alguns produtos do tipo 1 e produtos do tipo 2, é outro padrão de corte. Então, no exemplo aqui, para ficar mais simples, a gente está trabalhando com otimização linear. Opa, quase dei spoiler. Vamos considerar padrões de corte como parâmetro. Então, suponha que a indústria tem algumas formas de cortar, né? Geralmente isso é dado aí pelo operador da máquina, existem realmente padrões de corte definidos. Então, por exemplo, vamos fazer um padrão. O padrão 1 só corta itens do tipo 1. Então, quantos cabem? 7. Então, 7 itens do tipo 1. Vamos fazer o padrão 2. O padrão 2 vamos botar um item 1, um item 2, deu 3, né? Um item 3, deu tamanho 6, né? Então, 1 mais 2, 3 mais 3, 6. Cabe mais um do item 1, então vamos botar 2 aqui do item 1. Fechou 7. Então, os dois têm desperdício 0, né? Bem, e assim vai, né? Vamos botar padrão 3. Vamos colocar agora um item do tipo 4. Não cabe 2 do tipo 4, né? E um item do tipo 3. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais 2. Vamos colocar agora 3, um item 1 e 3 itens 2. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Tá. Vamos botar aqui o padrão 5. Vamos botar um item 3 e um item 4. Deu 7. Tá. Tem que ser menor ou igual a 7, né? Tá. Então temos esses padrões de corte. Agora, qual vai ser a variável de decisão? Tem que ser alguma coisa que seja clara na produção, que o operador da máquina, que o gerente de produção passe para o operador da máquina uma coisa que ele vai executar sem dúvida, que vai atender o objetivo aí da empresa. Então, nesse caso, a variável de decisão é quantas bobinas vão ser cortadas do tipo com padrão 1, quantos vão ser cortados com padrão 2, quantos vão ser cortados com padrão 3, padrão 4, padrão 5. Tudo bem? Então essa vai ser a variável ou variáveis, né, de decisão. Então vamos chamar xi, xi o número de bobinas ou rolos, né, cortadas com o padrão I. Então se a gente quer minimizar a matéria-prima, como eu disse, em alguns casos ela é equivalente a minimizar o desperdício, que é algo intuitivo, né? Quanto menos matéria-prima, menos desperdício se eu não estou tendo estoque. Se eu não tenho estoque, isso é equivalente, né? Mas se eu tenho estoque, obviamente eu pode não ser a mesma, né? Pode não ser a mesma solução. Então, se eu quero minimizar a matéria-prima, eu vou fazer x1 mais x2 mais x3. Temos 4 variáveis, né? 5 variáveis, uma para cada padrão. Então aqui está o número de bobinas que eu usei. Se eu quero minimizar a matéria-prima, eu quero minimizar essa função. Bem, quais são as restrições? Eu tenho que atender a demanda, minha restrição de demanda. Por exemplo, a demanda 1, demanda do item 1. Então, vamos dizer, se eu produzir cada padrão do tipo 1, eu produzo 7 itens do tipo 2. Então, 7x1. Cada padrão do tipo 2, eu produzo 2 itens do tipo 1, 2x1. Cada padrão do tipo 3, eu não produzo nada do tipo 1.
Então 0, opa, aqui é x2. Então vou botar aqui para efeitos didáticos 0x3, obviamente isso não vai aparecer no modelo, né? Do tipo 4, 1, então x4, mais padrão 5, não tenho nenhum do tipo 1, então 0x5. Bem, se a gente quiser atender a demanda exatamente, não trabalhar com estoque, a gente vai colocar igual. Então isso é igual a 10. Ou, se a gente vai considerar que é possível ter uma sobreprodução e fazer estoque, a gente bota isso maior ou igual a 10. Então a gente vai fazer uma restrição dessa para cada produto. Então produto 1, 2, 3 e 4. Certo? Então com isso a gente tem o seguinte modelo aqui de forma geral, né? A gente quer minimizar aqui tal C, só que seria o custo, né? Para dar o custo da matéria-prima, que é a soma de XJ, sujeito a restrições daquele tipo lá, somatório de AIJ XJ maior ou igual a DI, onde o AIJ é o número de itens do tipo 1, do tipo I no padrão J, onde I está variando aqui o número de itens, temos M itens, no nosso caso é M igual a aqui eu usei N, né? Tá, vamos corrigir aqui para ficar igual ao do modelo. Então eu tenho 4 itens e o N é o número de padrões. Então no nosso caso aqui N é igual a 5. Certo? Então esse é o modelo do problema de corte para minimizar o número de objetos processados, o número de bobinas, como eu disse. Já passamos, hoje a aula ficou um pouquinho maior para explicar esse problema clássico de pesquisa operacional, otimização. Esse não é otimização linear, temos um modelo linear, mas inteiro, né? Então fica aí como desafio para a próxima aula a gente pensar e agora se a gente quiser minimizar também o número de trocas. Porque cada vez que a gente troca o padrão de corte, a máquina fica parada. E quando há uma demanda grande, a máquina parada significa que a produção não está eficiente, a indústria está perdendo dinheiro, né? Então, como acrescentar isso nesse modelo? Ou seja, agora eu quero não só minimizar o número de objetos processados ou desperdício, mas eu quero minimizar também o número de trocas, ou seja, eu quero minimizar o número de diferentes padrões. Então, esse assunto a gente volta aí para a próxima aula. Obrigado.